Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra de Deus nos diz assim, em Juízes, capítulo 12, no versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte, e disseram a Jefté: Por que passaste a combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhes disse: Eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, pus a minha alma na minha mão e passei aos filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje contra mim para combater contra mim? Meus irmãos, qual é a situação que estava acontecendo aqui? O que tinha ocorrido? Jefté, ele foi expulso da sua casa, foi deserdado, mas quando os habitantes ali da sua cidade de Gileade, eles precisaram de um comandante, de um líder, porque se levantou uma guerra contra os amonitas, o povo de Amon, eles chamaram Jefté de volta. E Jefté ele foi chamado para liderar as tropas ali de Gileade e combater contra os amonitas. Ele fez ali as exigências dele e saiu à guerra com os moradores de Gileade, com os gileaditas. Mas ele chamou para poder ajudar ali na guerra contra os amonitas, ele chamou o povo de Efraim, da tribo de Efraim, os efraimitas. Então Jefté saiu para pelejar junto com o pessoal de Gileade, que são os gileaditas, e chamou o pessoal de Efraim, que são os efraimitas. Isso tudo para poder combater, fazer uma guerra contra os moradores de Amon, os amonitas, que tinham conquistado algumas cidades ali que pertencia ao povo de Israel. Só que os efraimitas, o pessoal de Efraim, não quiseram ir para a guerra. Então Jefté, ele se organiza, ele organiza os gileaditas, ele sai a peleja contra os filhos de Amon, ele conquista mais de 20 cidades ali dos filhos de Amon e recupera para Gileade e para o povo de Israel. Só que os efraimitas não quiseram sair à guerra. Mas depois que as cidades foram conquistadas, os efraimitas aqui no capítulo 12, eles vão até Jefté, foi o texto que nós lemos, e pedem a partilha. Eles pedem que algumas das cidades sejam entregues a eles, porque fazia parte do território deles. E Jefté, ele questiona. Ele fala: olha, eu chamei vocês para ir para a guerra conosco, vocês não quiseram ir. E agora vocês querem o bônus da guerra? Vocês querem as cidades que foram conquistadas? Não vou dar não. E os efraimitas, sabendo já que Jefté não daria, eles vão e saem a peleja contra os gileaditas, contra o povo que Jefté liderava. E aqui é o texto que nós vemos, irmãos. Eles perdem a batalha e nessa derrota os efraimitas eles tentam fugir para a sua terra, e quando vão atravessar ali o Jordão, porque o Jordão ele meio que fazia uma divisão entre as terras de Gileade e de Efraim, as tropas de Jefté elas ficam ali no Val do Jordão fazendo uma blitz, para poder descobrir quem era de Efraim. E os efraimitas fugindo, quando chegavam ali no Val do Jordão, eles falavam que não eram de Efraim. As tropas de Jefté elas tinham uma forma de descobrir isso. Mandava eles pronunciar, cada homem pronunciar a palavra Shibolete, que em hebraico quer dizer enchente ou algo volumoso, e eles não conseguiam. O linguajar ali, o dialeto que tinha, eles não falavam Shibolete, eles falavam Sibolete. Caía, a máscara deles e eles eram apanhados ali. Só nessa situação de falar Sibolete ou Shibolete, morreram 42 mil efraimitas. Foram apanhados ali pelas tropas de Jefté no Val do Jordão. E Jefté julgou a terra de Israel inteira durante 6 anos. O que isso quer dizer? O que esse texto ele fala? Ele mostra alguém que se dispôs à peleja e conquistou, a partir do momento que pelejou, alguém que fugiu da guerra, mas que reivindicou direitos, bênçãos, depois, mesmo sem ter participado da batalha. Eu reparo alguns perfis assim no deserto. Tem gente que está lutando, empenhada em lutar pela restauração, com todas as limitações, com todas as dificuldades. Gileade tinha um exército que não era tão grande, os filhos de Amon, os amonitas tinham um exército poderoso. Jefté tinha ali as limitações dele, mas o Senhor foi à frente, e ele diz isso. Lá no versículo 3 ele fala: o Senhor nos entregou nas mãos, os filhos de Amon. Porque o Senhor viu o esforço deles, viu o comprometimento deles, que eles estavam com a vida deles diante do Senhor, com um propósito diante do Senhor. Então, quando nós temos um propósito nas orações, madrugadas, jejum,
consagração diante de Deus, o Senhor ele é fiel para nos abençoar. Muitos estão sendo chamados a uma peleja, assim como os efraimitas foram. Porém, infelizmente, tem muita gente que não está aceitando essa convocação. Não quer guerrear, quer a recompensa, quer colher os louros, né? Quer a vitória, mas não quer guerrear. Jefté, que aqui a gente pode tipificar como o Senhor Jesus, ele convocou, ele chamou para a guerra os efraimitas. Mas eles não estavam definidos, eles nunca foram definidos. Eles tinham tudo para ser a melhor tribo de Israel. Mas Efraim é um bolo que não foi virado. Eles nunca tiveram uma posição firme diante de Deus. Eles sempre serviram a Deus com meio coração, metade do coração. A palavra vai dizer lá em Oséias que Efraim é um bolo que não foi virado. E o Senhor Jesus ele chama muitos para poder se definir, tomar uma definição. E essa é a palavra aqui, definição, para lutar por aquilo que é seu, para lutar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus. Só que essa convocação não tem sido atendida. E não só não tem sido atendida, como o que se vê é o que se viu nessa situação. Os efraimitas se revoltaram contra Jefté. Quantos estão se revoltando contra o Senhor? Estão vendo a bênção acontecendo na vida do outro, testemunho de restauração, família sendo restaurada, e se revolta. O que o Senhor diz é a mesma coisa que Jefté disse. Eu chamei vocês para a peleja, porque vocês não quiseram ir. Eu estou convocando para entrar numa batalha espiritual. Eu estou te chamando para você se posicionar. Quantos meses, há quantos anos Deus tem te chamado, meu irmão, minha irmã, para você se posicionar, para você entrar na batalha, para vencer o inimigo. E você não só recusa esse chamado, como você ainda se revolta quando vê as coisas acontecendo na vida do outro irmão. O que falta, às vezes, é uma identidade. É sermos cheios do Espírito Santo. É termos uma identidade com Deus, uma identidade com o propósito dele. Por isso que quando a tropa de Jefté ficou ali no Vale do Jordão, a chave para identificar se era um efraimita ou não, quando eles estavam fugindo, depois de pelejarem contra Gileade, foi uma palavra. Aquilo mostrava a identidade, a origem da pessoa. Deus ele conhece a nossa identidade, ele conhece o nosso coração, ele sabe realmente a nossa estrutura espiritual, se temos ou não. Interessante que a palavra que foi usada, Shibolete, que os efraimitas pronunciavam Sibolete, é diferente, a pronúncia deles era diferente. Essa palavra significa cheio, enchente, preenchido. E isso é um detalhe bem importante, porque nesse momento que vivemos, tanta gente está vazia do Espírito Santo, está vazia de Deus, está vazia da presença do Senhor, está vazia da comunhão, mas está cheio de rancor, está cheio do cônjuge, está cheio da OM, está cheio do OH, está cheio de ficar acompanhando nas redes sociais, está cheio de ficar correndo atrás de informações e de notícias, está vazio de Deus e cheio de problema, está vazio da solução e cheio das lutas. É Sibolete, não é Shibolete. Quantos estão nessa situação? Olhando para o lado errado, dando importância para a coisa errada, não focando em Deus, não seguindo o propósito da batalha espiritual que leva à vitória, que foi o propósito de Jefté com o povo de Gileade, que Efraim não quis. E por isso muitos caíram, né, tombaram ali no Vale do Jordão. Porque a verdade é isso que acontece. Se você não se humilha na presença de Deus, você será humilhado nas mãos do inimigo. Essa é uma realidade. O Jordão significa aquele que desce ou aquele que se humilha. Se você não se humilha, se colocando debaixo da autoridade espiritual, debaixo das orientações de Deus, em obediência ao comando de Jefté, do Senhor Jesus, para a sua vida, para entrar nessa batalha, você vai cair, você vai tombar no Vale do Jordão, que nem esses 42 mil homens de Efraim caíram. Não se submeteram a Jefté e perderam as suas vidas. O que se tem quando nós não obedecemos ao Senhor é a morte espiritual, é a derrota, é a queda. Então, aceite o convite, aceite a convocação para uma peleja. Não queira se revoltar contra Deus, não queira se revoltar sem estar fazendo nada, sem estar lutando, sem estar buscando. A gente quer ver o mesmo resultado que está acontecendo na vida do irmão, da irmã, que aconteceu, do testemunho que você ouviu, que você escutou. A gente quer os mesmos resultados, mas não queremos ter a mesma busca. Não queremos ter o mesmo empenho, não queremos entrar na batalha. Aceite a convocação, permita com que o Senhor te encha do Espírito Santo e te encha das coisas certas nesse deserto. Fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.